Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Dinheiro. Hoje aqui com o Rodrigo Galvão, a quem eu já agradeço, presidente da Oracle no Brasil. Esta live estava programada para ontem, eu já começo pedindo desculpas, problemas que não estavam ao nosso alcance impossibilitaram isto. E aí eu agradeço duplamente, Galvão, a sua gentileza de estar com a gente. Peço desculpas a quem se programou ontem, mas eu espero que a nossa conversa de hoje aí compense esse pequeno delay aí. Muito bem-vindo, já dou as boas-vindas e peço até que você já se apresente aí para os nossos, as pessoas que nos acompanham. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Não há que pedir desculpa para nada, enfim. Acontece, eu trabalho com tecnologia, sei muito bem que às vezes a gente pode ter alguns problemas técnicos, o importante é a gente conseguir resolvê-los. E obrigado pelo convite, né? Espero que o nosso papo de hoje a gente possa trazer alguns insights, trazer alguns debates interessantes para quem esteja assistindo a gente e principalmente, né, no momento que a gente está vivendo, levar um pouquinho de informação e pontos de vistas para que a gente consiga estabelecer aí um pouco de novas ideias e por aí afora. Então, obrigado. Legal. Não, mais uma vez, uma gentileza, o convite é nosso, a gente agradece. Eu vou dividir aqui a nossa conversa como se fossem 3 blocos. Um pouco falando, evidentemente, do momento da empresa, momento Oracle, um pouco falando da sua visão em relação ao que a gente vive, uma coisa um pouco mais aberta, e, claro, pontuar aí as questões relacionadas à pandemia especificamente, porque foi um evento simplesmente não previsto, literalmente não previsto por ninguém, ou pelo menos não com a dimensão que ele tomou. Exatamente. Eu quero começar perguntando o seguinte, de certa maneira, eu acredito que o mood das pessoas seja a hora em que isso passar, pelo menos o grosso disso passar, a sensação de que a gente vai poder voltar a se encontrar minimamente, por mais que tenha novos protocolos, uma espécie de ano novo aí, uma espécie de esperando um novo ano no meio do ano. Vocês, no caso, o ano fiscal de vocês termina em maio, né? Então, essencialmente, vocês estão num ano novo. Eu queria que você respondesse assim, neste ano novo, Oracle, o que você espera? Bom, excelente, boa pergunta. Como você disse, né, o nosso ano fiscal terminou em maio e começou agora 1º de junho uma nova jornada. E, obviamente, que você imagina passar por essa situação, né, de uma hora para outra a gente ter que focar na nossa saúde, né, que era 100% necessário dentro do meu principal trimestre, né? Então, sempre o último trimestre das empresas é onde você luta para os seus desafios finais. E na realidade, aconteceu algo bastante interessante, né? Porque na adversidade que a gente conseguiu criar novos métodos, novas formas e parecia que a distância realmente aproximou muito mais as pessoas. E ali a gente trabalhou desde casa, remotamente. Fez 100 dias essa semana que a gente está trabalhando de forma remota. Eu fiz até um vídeo no LinkedIn falando sobre esse momento com algumas reflexões, né? E ali eu falo que muito do que talvez as duas principais palavras é aprendizado e ressignificação, né? Ressignificação de muita coisa. Porque tudo aquilo que a gente achava que era o jeito, a gente passou a fazer de outra forma, passou a buscar novas formas no sentido de continuar caminhando para frente, de continuar achando porque sim. No momento, né, que a gente passa por isso, né, é um processo traumático, né, como nada você tem que ir para casa, fazer, enfim, você tem que buscar novas formas, novos modelos, novos pensamentos, né, obviamente, trazer novas aspirações para que a gente consiga se movimentar e ir para frente. E ali a gente criou nosso jeito de trabalhar remoto e, por incrível que pareça, a gente foi muito bem sucedido nisso, mesmo estando em casa, tendo os resultados muito, enfim, conseguimos buscar os resultados que tinham sido programados antes mesmo da pandemia. Fiz até um vídeo, né, no primeiro dia do ano fiscal, dia 1º de junho, né, agradecendo, eu estava incrédulo, né, agradecendo o pessoal, falando da importância dessas pessoas, porque além de tudo isso, do resultado em si, é o que isso gera, né, o ecossistema que continua girando, né, as pessoas que trabalham na empresa, os nossos clientes, os parceiros da hora, com as implementações, né, continuar fazendo com que a roda gire.
E aí, respondendo a sua pergunta, o que eu espero aqui da Oracle, primeiro é que todo mundo esteja cuidando e esteja muito bem de saúde, né? Não adianta a gente olhar para frente sem pensar nesse lado, né? Porque uma das coisas que eu acho que a gente aprendeu muito nesse momento é, primeiro, saber o quanto tempo ele é importante, né? O quanto a gente, né, a quarentena fez com que a gente pudesse, de alguma forma, né, algumas pessoas, enfim, têm que trabalhar presencialmente, acabam saindo de casa e são pessoas que merecem todo o respeito disso, mas as pessoas que tiveram que trabalhar de forma remota dentro das suas residências aprenderam que o quanto é importante, né, o tempo de você conseguir estar com a sua família, cuidar, enfim, ver o crescimento das pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo buscar novas formas de você se engajar com os próximos, mesmo que a distância. O segundo, a gente aprendeu o quanto a gente precisa cuidar da saúde, né? Então, nós infelizmente não é tudo que a gente tem que saber que temos limites, né? E respeitá-los, né? E saber o quanto a gente pode tá no caminho na hora que a gente tem que parar e a hora que você tem que seguir, acelerar. Então, eu espero principalmente que a gente esteja aqui todos bem, sabendo lidar com esse novo modelo, e como empresa em si, que a gente é um momento em que o mundo acabou entrando numa era de que o digital, que sempre foi muito dito, ele foi a grande prova disso, né? Aplicado no dia a dia, né? De uma hora para outra, os seus negócios tendo que fechar as portas e a gente ter que criar novos métodos de comunicação, de conexão, de venda, de negócios, uma série de coisas. E o digital passou a ser o único meio, a única forma disso acontecer, né? E quando eu digo digital, não estou dizendo somente na questão das ferramentas tecnológicas em si, mas sim no pensamento digital, né? Como eu consigo criar novas formas, porque o método começa de ideias, de formas de cultura, né? Como você muda a sua empresa, o pensamento da sua empresa para chegar num outro lugar. Então, a gente como uma empresa né? Nós somos uma empresa de tecnologia meio desse processo. Eu espero que a gente seja um grande habilitador dessa grande transformação, né, que o mundo tem passando. A gente já tem isso como um grande objetivo de empresa, transformar o mundo, né, por meio da tecnologia, e que ele realmente seja transformado para melhor. Então, eu enxergo que nós, da Oracle, temos aqui como responsabilidade, como missão nesse próximo ano fiscal, que a gente consiga conectar as pessoas e os negócios e criar novas formas de negócios, enfim, empregos, e que o mundo seja cada vez mais humano digital, vamos chamar assim. Legal. Eu pegando um pouco carona numa palavra que me chamou bastante atenção no que você fala, a ressignificação. Numa companhia de tecnologia, a inovação sempre é vista por quem é de fora como algo quase inerente, é inevitável, você só existe e nasceu porque a inovação fez parte disso tudo. Mas num momento como este, talvez a codificação mais necessária seja entender o novo comportamento das pessoas. E talvez nesse ponto, não é porque você é de tecnologia e tem a inovação na veia que você vai entender facilmente este novo modelo de comportamento das pessoas. O quanto isso é uma preocupação dentro do teu dia a dia, dentro das conversas que você tem na rotina? Completamente. Eu acho que todo esse processo, né, do momento que a gente está passando já vem acontecendo há um certo tempo, né? Essa tal da digitalização do mundo, esses novos modelos de relação, de negócios, de e-commerce, né, que a gente tem tanto discutido. Tem uma foto muito interessante que mostra quando, né, pegando um exemplo não pela parte religiosa, mas sim pelo acontecimento, né? O Papa, quando em 2005 foi anunciado o Papa, tem uma foto que mostra ali na Itália, lá no Vaticano, e na praça que sai a fumaça, as pessoas esperando acontecer e todo mundo junto, assim, esperando sair a fumaça. Depois de exatos 8 anos, se não me engano, em 2013, essa é 2005, 2013, essa mesma cena foi repetida com o novo Papa, só que quando você vê a foto, não são mais só pessoas, você vê mais celulares apontando, gravando do que pessoas, né? Você vê, e isso chama muita atenção, né? Porque muda, a imagem mudou completamente em 8 anos, porque nasceu uma tecnologia nova que fez com que o nosso comportamento mudasse. Então, a tecnologia, ela está 100% atrelada ao nosso comportamento, a forma com que a gente consome, a forma com que a gente vê. Então,
Por que eu estou dando esse exemplo? Estou falando 2005, 2013, isso é um processo inconstrutivo que a gente já está vivendo cada vez mais. E se a gente olhar para trás, os sinais cada vez mais estão mais próximos da nossa vida, né? Todos esses aplicativos que são feitos, né? As empresas que passaram a surgir e ressignificar muitos negócios. Agora, a grande questão que a gente enxerga nisso é o que a gente tira desse aprendizado, né? Como a gente consegue dar esse próximo passo. E o que esse momento atual trouxe, né? É uma necessidade urgente de se fazer, né? Porque talvez tudo que estivesse acontecendo e a gente olhando de uma certa forma, não necessariamente aquilo estava me tocando. De repente você fala, me tocou, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu estava comentando com um amigo recentemente, né? Às vezes eu vou para o interior e você vê as cidades no interior, os pequenos comércios, mesmo sem ter uma plataforma digital, inovando e fazendo a digitalização pelo próprio WhatsApp, criando novas formas de conexão, de entrega, o delivery, porque nessas cidades menores não tem o iFood, né, o Rappi, não tem esses aplicativos. E, no fim das contas, você pode criar. E daí a mentalização do pequeno empresário, né, do pequeno comerciante, a gente tentar entender que existem novos caminhos. Sabe que eu acredito, olhando pelo lado positivo, Edson, que quando tudo isso acabar, e vai acabar, se Deus quiser, muito positivo, muito, espero que seja o mais rápido possível, né, dentro de todos os processos e protocolos que têm que ser seguidos, as empresas vão ter dois grandes tipos de negócios. Os negócios que vou chamar assim dos tradicionais, aquilo que já se fazia, e agora tem as novas plataformas que vão fazer com que cada vez mais sua receita esteja dividida, ou seja, você conseguiu majorar, ou seja, acelerar um processo de novos caminhos. Isso aí eu estou falando como um contexto. Então, se você for enxergar o que o mundo vem passando ao longo do tempo, a tecnologia realmente ela é um grande habilitador exponencial, né? A gente talvez, pegando aqui um pouco das revoluções, começou lá atrás, a agrícola, depois veio revoluções industriais, hoje vivemos uma revolução digital. Digital mesmo. A diferença da digital é que ela é extremamente acelerada, né? Ela é uma curva que não é exponencial, ela deixa de ter, talvez, os mesmos comportamentos do passado, e a gente tem que saber lidar com isso. Legal. Até porque, do ponto de vista histórico, lá na frente, quando forem resgatar, historiadores gostam de ter datas para marcar momentos. Provavelmente a pandemia entre nesse capítulo mais pela tecnologia do que talvez pela questão sanitária, que tomara esteja bem resolvida. Eu acho que ela vai entrar pelos lados, né? Ele acaba entrando como um marco histórico e que, obviamente, todo marco histórico gera novos comportamentos, né? Então, isso vai acabar criando, talvez, esse grande marco. Eu estava olhando aqui a missão da Oracle, né? Você fez sua vida lá dentro, né? Você começou estagiário, já são 18 anos ali? 18 anos na empresa. Eu comecei como estagiário bem jovem, 19 anos. 19 anos. Aí se você fosse mandar um currículo de novo hoje, estagiário, 19 anos, você mandaria para a Oracle? E por quê? E por qual motivo? Olha, eu vou ser muito transparente contigo, né? Quando você é muito jovem, você tem grandes sonhos, mas você talvez não tenha tanto conhecimento do que é o mercado, né? Da forma que é. E ali, eu mandei um currículo minha vida inteira. Então, só para deixar claro, essa história que você está contando aconteceu. Eu mandei um currículo a vida inteira. E não foi por querer, não foi sem querer, né? Tipo, ao contrário, não foi por querer. Eu passei, vi a hora que eu conheci a hora que eu não sei o que aconteceu, eu bati o olho num anúncio na faculdade e resolvi mandar o currículo. Foi exatamente isso. Eu mandei o currículo e fui contratado depois de 10 dias, de uma semana, 10 dias, depois de um processo seletivo, e aqui estou. Acontece que no mundo que eu vivia lá atrás, isso aí estou falando 2001, 2002, tinha muito menos informação do que tem hoje, né? O mercado ainda estava muito baseado em passos mais distantes, né? Uma questão mais das instituições. Hoje a gente vive um mundo 100% digitalizado, né? Nesse mundo. Então, talvez, se a gente for olhar o futuro do emprego, para onde o mundo está indo, né? Principalmente com tudo isso que a gente está vivendo, estar com empresas que estão relacionadas à tecnologia, ou minimamente, né? Empresa de tecnologia é o mundo inteiro, tá? Só para deixar claro. Hoje, quando você fala lá do setor agro, o setor tech, o setor de varejo, o setor de indústria, existe, dentro de tudo isso, o que diferenciava tudo isso, tem uma parte que passou a agregar todo mundo, que é a parte de tecnologia. Tanto é que existe lá, né, as startups são as fintechs, agrotechs, healthtech, você viu? Sabe esse tech, é tudo a criação
do novo modelo através da tecnologia. E os modelos seguem os padrões de tecnologias digitais que estão seguindo por esse caminho. Parênteses fechado, volto à sua resposta. Eu mandaria para a Oracle, por ser uma empresa de tecnologia, mas eu sou suspeito a dizer isso, né, porque eu estou aqui há muito tempo, ser uma empresa de tecnologia, por ser uma empresa que está no mercado há bastante tempo, a gente está há 40 anos dentro do mercado e há 30 anos aqui no Brasil, e o nosso processo, a nossa visão de empresa, a gente é uma grande startup, porque a gente tem a robustez de uma empresa muito grande, com seus bilhões de faturamento, só que a gente tem um pensamento muito ágil. Então, a gente mudou o nosso negócio, a gente muda o nosso negócio de uma forma muito rápida. Então, a gente nasceu no mundo on-premises, lá, na venda de licenças no passado, e hoje a gente tem a suíte 100% na nuvem. Então, a gente tem as duas soluções. E é muito divertido você trabalhar numa empresa que já tenha vivido essa ressignificação de algumas coisas, entendeu? Então, eu sinto isso dentro da Oracle, então indico aí, quem quiser um dia ter o sonho de trabalhar numa empresa de tecnologia, vem com a gente, porque trabalhar com tecnologia vai estar relacionado aí a construir grandes pontes para o futuro, talvez. Legal. Eu vou falar daqui a pouco, vou perguntar sobre um programa de vocês de estágio, mas antes eu queria... A missão de vocês fala que, pelo menos o começo dela, é transformar o mundo empoderando as pessoas. Pelo menos este é o princípio da missão. Se eu fiz a lição de casa, transformar o mundo por meio da inovação, né, da tecnologia, empoderando as pessoas. Empoderando as pessoas. E tem um trecho lá que me chamou ainda mais atenção, que é haver dados, né? Empoderando as pessoas a ver dados de uma forma diferente. Para mim, foi provocado da seguinte maneira: os dados estão aí. Você precisa de olhares diversos, múltiplos, para que se tire o melhor deles, porque, num certo sentido, a disponibilidade deles está para todos, está colocada. Sim. É claro que tem ferramentas melhores ou não para extrair, mas muito da extração tem a ver com o olhar de quem trabalha com você. Sim. E aí vocês lançaram um programa recente, acho que foi no ano passado, de atrair talentos às cegas, vamos dizer assim. Vocês eliminaram onde ele estudou, que formação mais clássica, convencional ele tem, e buscaram nessas pessoas a capacidade de ser obcecado pelo cliente, a capacidade de receber a verdade de uma forma clara e direta, a capacidade de se envolver, se engajar em projetos. Me fala um pouco deste programa e de como ele se deu e se ele se repete agora. Me interessa muito enxergar isso. Vamos lá, primeiro é o que você colocou, né? Através dos dados, a gente transformar o mundo, né? A hora que uma empresa que nasceu lá atrás, fazendo um banco de dados, né, transacional no mundo, a gente cresceu em cima disso, depois a gente transformou uma grande empresa de tecnologia com todas as suítes, desde o mundo de aplicativos até chegando no mundo de hardware, passando por dados, por aí afora. Só que é inegável que, assim como no passado, a gente tinha lá começou lá atrás no ouro, né? O ouro era a grande riqueza do mundo, depois veio o petróleo, né? Que passou a ser grande riqueza. Hoje os dados são a grande riqueza do mundo, né? Isso é inegável. A informação hoje é o maior, quem tem mais informação, quem sabe lidar com a informação, eles vão ter, são as empresas que vão ter os maiores crescimentos, porque é isso, né? A gente sai de uma sociedade muito pautada por grandes instituições, a gente hoje está numa sociedade 100% pautada em indivíduos. Todos os negócios hoje, quando você vai nesse mundo do B2C, ele tenta chegar no indivíduo, na ponta. É muito mais difícil você chegar na ponta. Eu preciso saber quem é aquela pessoa, como age aquela pessoa, porque são as nuances do mundo de hoje com a tecnologia, né? E aonde a gente tenta chegar hoje com esses novos paradigmas que a sociedade tem. Bom, isso dito, e falando de indivíduos, a gente tem que entender o quanto é a nossa responsabilidade, entendendo que o futuro está relacionado à tecnologia. Se você me perguntou onde você trabalharia, eu falei tecnologia. Se você falar assim, puxa, mas o que a situação atual fez com que a gente fizesse, né? Como a gente cresceu com a situação atual, olhando o lado positivo, eu falei, olha, as pessoas estão entendendo nas empresas o que é ser digital, essa cultura digital. Então, não é impossível eu falar aqui. Depois de tudo isso que a gente está vivendo, a gente não tem um olhar que a gente mora num país, que vive num país com uma desigualdade gigantesca, no qual a gente tem, pré-pandemia, tinha 12, 13 milhões de desempregados, em contrapartida, algumas, talvez 300 mil, 400 mil vagas de desenvolvedores em aberto. Então, olha que loucura, olha que contrassenso.
num mundo que cada vez mais está indo por esse novo emprego relacionado à tecnologia. Alguns estudos, né, eu fiz até comentei contigo ontem, quando a gente esperava, alguns estudos dizem que com 2030, 65% dos empregos que vão existir lá ainda nem existem hoje. A grande maioria, 2030, 2035, a grande maioria certamente vão estar relacionados à tecnologia, talvez 95%, 99%. Olhando por esse olhar, qual que é a nossa responsabilidade perante a isso, né? Como eu vou conseguir chegar e entregar esse país, né, adiante, para que as pessoas consigam ter oportunidade, né? Para que as pessoas consigam fazer parte do mercado de trabalho, para que consigam fazer com que as pessoas possam sonhar e essa desigualdade, enfim, possa cada vez mais diminuir. Alguém pode dizer, poxa, parece que é utopia. Assim, não acho. Acho que cada um fizer a sua parte, a gente tem um caminho muito melhor pela frente. Aí, olhando por esse lado e entendendo que o mundo é essa diversidade de coisas e por aí afora, eu comecei a olhar dentro da empresa e falar, cara, legal, mas o que a gente está fazendo por isso? Não adianta só eu querer empoderar pessoas, viver o mundo, entender que o mundo é diverso lá fora, que eu preciso ter a diversidade aqui dentro e não fazer nada para isso. Aí depois de uma série de iniciativas que a gente teve feito lá na nossa grande transformação cultural, aí um dia eu conto talvez um pouco mais de detalhe, mas a gente focou ali na parte de empreendedorismo, educação, e daí a gente foi para um terceiro, que no primeiro a gente chamava de inclusão, hoje eu chamo de principalmente geração de oportunidade, porque quando eu me aproximei desses mundos, que é o mundo da tecnologia, está muito próximo do mundo de tecnologia, né? Uma grande empresa tem clientes, pessoas, e no meio a gente tem 3 grandes pilares que, na minha visão, é onde une tudo isso. Então, eu tenho que estar próximo do novo empreendedor, eu tenho que estar próximo dos estudantes, dos professores, e tenho que estar olhando o que eu estou fazendo para a sociedade. Quando a gente começou a viver isso tudo, Edson, a gente começou a ver o quanto os nossos projetos, né, que vinham de dentro para fora, que a comunidade Oracle mesmo interna começou a desenvolver isso para nossa transformação, no final do dia eu conto melhor, a gente começou a ver o quanto as escolas públicas, estaduais, e, enfim, de todo o Brasil começou a se engajar e querer estar próximo dos projetos que a gente estava fazendo. E a gente começou a criar projetos de trazer essas pessoas e alimentar ela dentro da Oracle. E aí comecei a ter uma série de iniciativas, porque os jovens nos iam visitar a empresa, ou a gente fazia uma iniciativa, eu ia pessoalmente, porque eu queria conversar, conhecer. E eu vi ali gente com o olho brilhando, falar, cara, eu quero trabalhar numa empresa. No fim das contas, o que essas pessoas não tinham é oportunidade. Mais do que isso, a oportunidade, inclusive, de sonhar, cara. Sonhar de que podem. Quer dizer, ele não se achava nem na qualificação de tentar. E é assim que funciona, é assim que existe hoje. Tá? Essa é grande. O jovem, ele às vezes ele se retrai em cima de algo que ele acha que não vai chegar. E o nosso papel é conseguir mostrar um caminho diferente. Não só, e o caminho que eu mostro não é só para os jovens, para as pessoas, é para as empresas. E querer falar assim, gente, podemos fazer coisa diferente. Porque eu acho que quando você olha para dentro de casa, não é possível que a gente só vai achar gente boa nas melhores faculdades. Porque se eu olhar para as melhores faculdades, eu vou ter um retrato muito específico da sociedade. E daí, quando eu falo que eu tenho que olhar o mundo melhor, que é a minha missão, transformar o mundo por meio dos dados, me dá o dado aqui. Ó. O dado está aqui, está me mostrando que, cara, para eu ter um mundo melhor, eu preciso ter cada vez mais renda distribuída, para que eu preciso dar oportunidade. Então, eu preciso dar oportunidade para as pessoas. E se eu vou contratar só nas melhores universidades, como eu vou conseguir gerar essa tal diversidade que todo mundo fala, mas é muito difícil de aplicar, dentro da própria empresa? E daí veio uma ideia maluca lá e falou, você quer saber? A gente vai começar a contratar os estagiários novos da empresa pelos valores dele. Eu não quero mais ver currículo, porque currículo você aprende. Daí a gente começou, chamei um grupo de ex-estagiários da Oracle, joguei a ideia maluca, falei, cara, isso. Aí, no fim das contas, veio um projeto maravilhoso que a gente usava uma startup que a gente acelerava, que a gente acelera, by the way, a Jobcam, e ela trouxe uma ferramenta de fazer entrevistas às cegas. E depois a gente fez todo um processo que você não vê rosto, você não vê nada, e a gente só queria saber, não queria saber o currículo, a gente queria conversar com a pessoa e saber os valores dela. E daí depois entrava num processo de dinâmica, era isso, só que a gente só tinha 15 vagas, né? E eu e nesse momento isso aconteceu há 1 ano e meio atrás, e ele falou, mas isso é um grande step para que a gente consiga mostrar como fazer diferente, inclusive para dentro da Oracle, porque é utopia eu achar que vou fazer todas as contratações agora cega, mas eu posso mostrar que eu posso tirar meus vieses. Enfim. Cara, a gente fez um processo via internet mesmo, 7 mil pessoas se inscreveram, loucura.
para 15 vagas. E daí, das 7 mil pessoas, 1.500 mandaram um vídeo, porque era via plataforma, ou seja, outro dado interessante, talvez 5.500 pessoas já se perderam no caminho, porque nem acharam que podiam seguir. Cabeça. Aí, terceira coisa, processo seletivo das 1.500, 62 foram por uma prova, foram por uma dinâmica de grupo, daí a gente colocou tecnologia de Big Data para tentar descobrir o projeto de saneamento, como a gente podia mudar do saneamento de uma cidade, de saúde, com tecnologia, e dali a gente acabou escolhendo 15 pessoas para que formasse isso. O que gerou isso? Isso gerou uma nova forma das pessoas enxergarem as coisas, dentro da Oracle, inclusive, porque eu não vou, como eu disse, eu não vou contratar 100% das pessoas assim, talvez seja utopia, mas eu posso começar a pensar de forma diferente. Por que eu só tenho que pegar os currículos das melhores faculdades? Por que eu não posso fazer uma entrevista por telefone para não ter o viés visual? Por que eu preciso perguntar? Por que eu preciso perguntar para a pessoa se ela é casada, se ela é solteira, se ela... Não preciso perguntar essas coisas, porque na realidade é o seguinte, eu preciso contratar você porque eu gostei de você. E o que isso gerou? Gerou um processo de muita diversidade dentro da empresa. Essas 62 pessoas, esse primeiro corte, tinha que tipo de perfil que já fugia de uma curva tradicional, assim? Gente, tinha perfil, todos os perfis de idade. Tinha gente de 45, 50 anos para ser estagiário da empresa. Sensacional. Cara, você não tinha corte, não tinha, né? Então você tem de tudo, né? E a gente fez isso começou no Brasil, a América Latina, depois da Oracle da América Latina, pegou a ideia. Tinham pessoas que tinham uma pessoa que tinha deficiência visual, né, ali que concorreu com as milhares de pessoas e passou para a parte final, ou seja, tratar todo mundo igual, né, da forma. E eu me recordo bem que eu entrei na dinâmica, eu gosto de participar das coisas, não? Eu acho legal, eu aprendo com isso. E eu entrei nas dinâmicas, pelo menos os primeiros 30 minutos, eram 3 dinâmicas aqui no Brasil. E um cara que era mais velho, eu falei, por que você está aqui, né? Ele falou, porque eu a chance de recomeçar minha carreira e eu nunca tive oportunidade. E, cara, se eu cada coisa... Edson, me fala uma coisa. Você acha que essas pessoas que têm essa oportunidade não vão dar o coração para conseguir acontecer? Você acha que inglês vai ser um problema? A pessoa aprende. Ela vai estudar para aprender, porque ela só precisa ter a oportunidade de fazer. Então, eu acho que esse é o grande ressignificado das coisas. Isso ressignificando, já que a gente falou a palavra, é assim, não adianta só a gente achar que tem que fazer diferente, a gente tem que buscar fazer diferente. E como a gente consegue provocar? Vai ter a segunda turma agora, no segundo semestre, a gente agora... Vocês vão abrir novamente. Depois de um ano, antes de terminar o projeto, que era 18 meses de estágio, dos 15, 14 já foram contratados e o último está em processo. Contratado antes, porque as áreas quiseram contratar as pessoas, só para você ter ideia. Agora a gente vai estar em um processo novo com 30 pessoas, a gente está aumentando cada vez mais. Mas o melhor disso, essa mesma política tem sido usada dentro da Oracle para outras contratações, tirando viés, mais uma vez. Não estão no mundo ideal, que não é o país da Alice. Né? Então, assim, mas os passos foram dados. É isso, e gerando novas referências. Porque eu acho que o exemplo arrasta. E a gente criar novas coisas, às vezes, parceiros nossos, clientes, concorrentes, Rodrigo, estamos fazendo, a gente quer fazer, quer buscar, pega ideia, música, porque eu acho que uma boa ideia vai mudando o mundo, na minha visão. Eu espero não estar errado, mas uma boa ideia é capaz de mudar muita coisa no mundo. Daí nosso sonho de transformação passa a ser realidade, né? Então, isso foi uma ideia. Daí derivou outros projetos, depois se perguntar, eu vou incluindo alguns projetos aqui também. Legal. Não, tem muita coisa acontecendo. Em uma empresa com um peso, a marca de vocês, o papel de propagar isso para parceiros, para clientes que têm o mesmo porte, quer dizer, existe uma máquina que ajuda também a fazer com que isso ande não só internamente, mas transversalmente para outros clientes. Com relação a este universo aí, a Oracle, e me corrija se a minha avaliação estiver imprecisa, mas vocês tinham, digamos, um habitat lá, digamos assim, um certo mercado para brigar, e aí vocês tomaram uma decisão relativamente recente de entrar no salão do Velho Oeste e chamar todo mundo para briga, né? Mas foi mais ou menos isso que vocês fizeram. Em vez de vocês ficarem onde vocês já iam bem, vocês resolveram transformar todo mundo em concorrente, né? Agora vão brigar em mais setores do que vocês brigavam. Este modelo, esta chacoalhada, digamos assim, que não é pequena, né? Você simplesmente passa a ter atuação com clientes de todos os portes
e a tua trajetória foi sempre muito junto ao cliente, sempre na área de vendas. Hoje, o quanto é esta carteira de clientes, prospects, ou já dentro da casa, né, demanda de cada funcionário? No Brasil são 2.000 funcionários, em torno de 2.000. Sim, aqui são em torno de 2.000 funcionários. Vocês viraram todos vendedores ou ainda tem separações bem clássicas? Essa sua pergunta é interessante. Bom, a Oracle, como eu falo, nasceu lá atrás, talvez muito focada, talvez não, com certeza muito focada em banco de dados. Ao longo do tempo, a estratégia foi ser, que a gente chama um termo em inglês, é one-stop shop, né? Um único lugar para se comprar, para se ter tudo, né? E a gente passou a ser uma empresa, e a gente teve uma estratégia muito usada de aquisição de empresas, onde a gente foi criando o nosso stack de produtos. E em um determinado momento a gente passou a ser realmente concorrente de todo mundo. Então hoje eu concorro lá na ponta com o aplicativo na nuvem e aqui na base, na infraestrutura com uma máquina que vai ser instalada dentro do cliente, um exemplo, né? E dentro desse meio tem uma infinidade de coisas e situações que faz parte. Então isso é muito interessante. Faz com que nós sejamos profissionais mais maleáveis, né? Porque eu concorro em todos os... É uma chavinha, né? Agora eu estou falando ali sobre aplicação. Putz, agora eu estou falando sobre base de dados. Agora eu estou falando... E são concorrentes distintos, de formas distintas e por aí afora. Então, talvez, respondendo àquela tua pergunta, porque eu trabalhei na Oracle, porque isso dá muita energia, né? Nenhum dia é igual ao outro aqui dentro. É impressionante. Porque hoje eu estou aqui falando de uma concorrência sobre determinado produto, determinada situação, amanhã eu estou com outra completamente diferente, e isso traz oxigenação em todos os sentidos. Então, dentro desse processo, né, que a gente foi construindo, né, isso ao longo dos anos, né, aí falando 99, 2000, 90, 91, 2000, já foi crescendo, a estratégia foi crescendo cada vez mais nessa linha, então teve uma grande ruptura do modelo, talvez eu vou chamar a ruptura do modelo do mercado. Então, todas as empresas de tecnologia, elas sempre tinham projetos no qual você tinha licença de uso, lembra? Tá. Então, você tratava, colocava dentro dos servidores, desenvolvia. Isso continua existindo. Grandes partes dos workloads do mundo estão ainda nesse processo e os projetos continuam ativos, só que surgiu uma nova forma, que era a tal da nuvem. O tal do cloud, né, que todo mundo fala. E o que é essa nuvem? É um outro desafio, né? Você falou um pouco das concorrentes, mas daí você entra num outro nível de discussão. Porque a Oracle, no primeiro momento lá atrás, sempre foi uma empresa muito focada nos clientes médios, grande porte, para grandes sistemas. Quando veio a nuvem, a Oracle agora ela pode ser para todos os clientes, né? A Oracle para todas as... Não importa mais o tamanho, porque é nuvem, eu vendo serviço. Então, pode ter um cliente que começou hoje, uma startup, ela usa a mesma tecnologia do que uma grande empresa de telecom, um grande banco que usa a mesma tecnologia. Porque tudo agora é mais fácil, é tudo muito mais simples no sentido de aquisição, a implementação, está tudo na nuvem, com um direito de uso, de licenciamento, uma subscrição e fácil utilização e acabo usando isso na minha empresa. O que isso mudou desses 2.000 pessoas, né? Sempre quando você fala de cliente, né, você tem a figura do vendedor, né? Só que quem que é o vendedor? Que tal o vendedor? Hoje todo mundo ele vive de serviço, porque é subscrição. A gente vive de serviço, a gente vive da satisfação do cliente. Então, por isso que um projeto que é vendido hoje, ele é mais comemorado hoje quando ele é entregue do que quando ele é vendido. Porque tem projetos que são super sucesso, tem alguns que dão problemas, tem alguns, cara, normal, a vida vai seguir. Então, o grande objetivo das pessoas que trabalham é que você entregue aquilo que você vendeu. E ali é o pleno sucesso do que está acontecendo. A plena coisa. Porque essa é o modelo de subscrição. A renda já não é mais aquela coisa que você me compra, paga à vista, agora é mensal, né? Você me paga mensalmente. E o dia que você não estiver satisfeito também, você não vai me pagar, você vai sair da minha tecnologia. Porque passou a ser uma coisa muito mais fluida, né? Uma coisa muito mais fácil de você fazer, né? Você não tem mais aquela ter que mobilizar, né? Então, o dinheiro para que faz, enfim, no modelo cloud. Como eu disse, ainda existe muito modelo de licenciamento que segue, a gente tem grandes clientes que rodam, porque isso, o mundo vai ter sempre essa coisa mais híbrida. Tem coisas que tem que estar mais próximo da empresa, né? Por uma questão de latência, tem outras coisas que tem questão de segurança, enfim, não vou entrar nessa discussão. Então, o que faz? Faz com que a pessoa que está no campo ela tenha que ser uma pessoa de atendimento, porque você, como meu cliente, você tem que se identificar comigo.
tem que se inspirar pela empresa, você tem que entender as visões da empresa, o que ela pensa. Então, não é mais um componente só produto, tem componente produto, solução, componente entrega, o quanto a marca hoje se integra com o que o mundo precisa, né? Você não está me perguntando, mas quando você compra de alguém, você não tenta entender quanto aquela marca está preocupada com... Então, aquele exemplo que eu te falei, né? Pô, um projeto bacana que eu posso estar fazendo, quando eu ouço em algum lugar, eu posso ser exemplo para alguém, assim como outras empresas são exemplo para mim. Você se conecta com a empresa nesse sentido, né? Então, o mundo, realmente, ele mudou bastante. Deu um cavalo de pau, 360. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ir, né? Um caminho muito mais da questão da pessoalidade, da individualidade, enfim, que trazer benefícios para os negócios. Agora, quando você amplia este leque de clientes e você cria com cada um deles uma conexão específica, num momento como esse de pandemia, muitos deles podem ficar fragilizados no nível de deixar de existir, né? Que tipo de programa ou solução ou parceria vocês desenvolveram neste momento para clientes específicos ou segmentos dentro da Oracle, pensando especificamente atravessar este mar revolto, digamos, da pandemia? Excelente. Primeiro que a Oracle, eu falo que a gente é uma empresa de gente, né? Uma empresa de tecnologia, mas com gente. Você vai ligar aqui, você vai ter com quem falar, enfim, a gente tem um grupo de atendimento de pessoas em campo muito forte, a gente gosta da relação, então o digital é um digital que aproxima a gente também, por aí afora. Então, vamos dividir um pouco a sua resposta em alguns pontos, porque a gente tem a questão da própria pandemia, na qual a gente foi ajudar, principalmente clientes que poderiam, através da nossa tecnologia, ter projetos para ajudar o processo de sair, né? Enfim, tentar achar novas possibilidades, curas e vacinas e por aí afora. Fiz muitas parcerias com os hospitais, com alguns institutos, com próprios órgãos governamentais, para que a gente pudesse, de alguma forma, doar capacidade computacional ou trazer experiência, né, no sentido de tecnologia, machine learning, inteligência artificial aplicado a muitos negócios que pudesse ajudar a sociedade nesse sentido. Então, foi uma das coisas que a gente fez logo de cara, que isso começou no próprio Estados Unidos com um projeto chamado Therapeutic Learning System, né, que é um processo de aprendizado para que a gente possa, para que o mundo possa ter isso. Isso foi para o mundo inteiro. Aqui no Brasil teve uma outra aplicabilidade e a gente seguiu com nossos parceiros, inclusive, nisso. No âmbito de negócio, a gente pegou os clientes pequenos que estavam no nosso processo de aceleração, a gente conseguiu fazer com que eles tivessem algumas vantagens, né, nas faturas, para que eles pudessem, porque a gente entendia que eram clientes pequenos. A gente trabalhou com os clientes mais impactados, para que a gente pudesse, de alguma forma, olhar como a gente pode ajudar, entendendo, obviamente, o contexto, né, porque existe o negócio, ele é um negócio para todos, né? A Oracle também está dentro desse furacão, assim como todos os nossos clientes, né? Então, a gente tentou buscar formas que pudessem ser dentro do que era possível, né? Boas para determinados segmentos e que a gente pudesse dar um conforto nesse sentido, né? Então, basicamente, Edson, a gente também, eu acho que o mundo passa por uma grande mudança, transformação, e a gente tem que ir nesse caminho. Daí olhando o lado do que talvez seja mais, né, tirando essa parte mais operacional, fatura, enfim, é o seguinte: qual que é a minha missão nesse momento? Minha missão é apoiar meu cliente para criar novas oportunidades, né? E quando eu digo oportunidades, não é oportunismo, é assim, legal. Bom, então, se a gente está nesse caminho, como eu consigo te ajudar, né? Aí tem várias formas, né? Redução de custo. Como eu consigo ter uma ferramenta que vai reduzir seu custo, que eu posso diminuir o custo de propriedade, indo para o lado mais de custo, ou geração de novas receitas. Como eu consigo te ajudar na criação de um e-commerce, né? Então, hoje a gente tem um e-commerce que é fantástico, né? Grande referência no mercado. Como eu consigo criar ajudar você em criações de campanha, como eu consigo criar um RP que te dê menos, ter um projeto de RP que te dê menos custo no curto e médio prazo, né? Como eu consigo trazer novas ferramentas para dentro do seu negócio para que você tenha ganhos na sua operação. Eu acho que esses são os custos e são os ganhos mais significativos, na minha visão, né? São formas com que você consegue manter o negócio dos clientes rodando de uma forma extremamente atualizada com o que se precisa hoje, na minha visão. Então, a gente, como empresa de tecnologia, a gente tem que apoiar nossos clientes para os próximos passos, para os próximos caminhos, como vai ser daqui a pouco. E a gente tem feito isso. Grande parte do processo que a gente fez agora no nosso final de ano fiscal foi trabalhando com nossos clientes essas oportunidades. Desde como a gente consegue ajudá-lo numa eficiência operacional, como eu consigo ajudá-lo
a ter mais receita. E a gente, é o nosso papel, né? A gente não tem que fugir dessa briga, dessa luta. Grande briga. Uma questão relacionada agora a marcas, de um modo geral, não especificamente pensando no Oracle, mas é provável que a gente esteja vivendo um momento de virada de posicionamento das marcas como elas nunca precisaram ter. Marcas que se posicionam, marcas que estão se recusando a veicular publicidade porque na plataforma tem conteúdo considerado de discurso supremacista ou de ódio. Você tem o público cobrando isto, e cada vez mais as marcas tendo posturas de indivíduos também, num certo sentido, né? Cada vez mais as marcas se aproximando do comportamento mais próximo do nosso, até mais irracional muitas vezes. Você vislumbra algum problema ou em relação não ao teu segmento em si, mas o quanto isso pode mudar nas corporações, o posicionamento dela? Você imagina que num prazo curto, uma Oracle tenha de se posicionar politicamente, de forma partidária, por exemplo? Não, eu não acho, a questão não é política, eu acho que a gente tem que se, o posicionamento que existe é aquilo que a gente acredita que é o certo, né? Então, hoje em dia, você tratar a questão de diversidade, de respeito, ela é fundamental. Isso aí são valores que, mais uma vez, volto para a questão dos valores, são valores que a gente não abre mão dentro da empresa, né? A Oracle, ela sim apoia toda a questão de diversidade, respeito, as orientações, você ser quem você é, a maneira que você quer ser, enfim, agir, enfim, trazer todas essas questões para dentro da empresa de uma forma muito aberta e principalmente de uma forma bastante coerente. Por que eu digo isso? Porque não adianta só você falar, você tem que ter práticas, né? Tem práticas de atuação. Você precisa, né? Tem um mundo aí fora que ele é diverso e espera, né? Você está falando das marcas, ele espera que você seja aquilo que você diz que é. Não adianta só você falar e não aplicar aquilo que você acredita, né? Então, eu acho que quando você consegue aplicar aquilo que você acredita, que você forma realmente a questão da marca, de você conseguir ir para o mercado, demonstrar aquilo que você é, né? O de verdade nas ações e nas atitudes. E eu sempre digo que a gente traz isso dentro da empresa como um mantra, né? De, pô, a gente quer as pessoas aqui felizes, né? Que as pessoas realmente enxerguem na Oracle uma empresa que é para todos, Oracle for All, né? Que a gente até coloca o hashtag nesse sentido. Para isso a gente tem que saber onde a gente é débil, né? Onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que e não adianta a gente fugir disso, não adianta tentar achar uma desculpa. Tem que entender quais são as fragilidades, onde a gente pode ter que fazer novas práticas, onde fazer para você ter novos exemplos, né? Eu costumo dizer que não é assinando um acordo de cooperação com uma entidade que você vai se transformar uma empresa que apoia a causa. Não, você tem que ter atitudes que apoiam causa, atitudes reais que vão fazer com que você faça, né? A assinatura já é moral, qualquer tipo de instituição nesse sentido. E engana-se, né? Você falou muito bem, o mundo hoje é o mundo do indivíduo, o mundo não é mais o mundo só das empresas, das corporações. Então, você falando que eu tenho que chegar no indivíduo, então imagine, eu quero que aqui dentro sejam as melhores pessoas, sejam elas onde eu vou buscar em cima dos seus valores e por aí fora. Mas para isso eu preciso que elas queiram estar aqui dentro. Mais uma vez, você tem que chegar nessas pessoas, elas precisam querer estar aqui dentro. Não é só uma via de um lado só, uma via de dois lados. Então, engana-se quem acha que as pessoas as empresas que escolhem as pessoas que escolhem as empresas. Então, olha a oportunidade que eu preciso de ter as melhores pessoas que querem trabalhar aqui dentro, que se orgulhem de trabalhar numa empresa como a Oracle. Eu preciso que as pessoas dentro da Oracle tenham orgulho de trabalhar dentro da Oracle, que é extremamente importante. Eu preciso que meus clientes tenham orgulho de uma empresa como a Oracle. Eu preciso, principalmente, que a gente consiga fazer com que o mundo tenha a gente como um exemplo para que algo que seja necessário, enfim, a gente esteja fazendo. Por trás de tudo isso, Edson, o que acontece? Você tem as melhores pessoas dentro da empresa e você tem melhores resultados. Porque as pessoas que acham que você fazer políticas nesse sentido, você está simplesmente fazendo, né? Cara, não. Quanto mais representatividade do mundo você tiver aqui dentro, mais produtivo você é, mais resultados você tem. Isso é garantido, eu garanto. A gente tem começado projetos há 3 anos que a gente vem fazendo isso, e há 3 anos a gente, quarta sobre quarta, tem buscado e melhorado os resultados. A gente tem superado resultados. E, na minha visão, não é coincidência.
é porque quando você planta dentro da empresa uma visão, né, por mais que a gente não vai mudar do dia para a noite, porque tem processos que são evolutivos, mas quando você põe um caminho, esse caminho é o caminho correto, você tem a representatividade lá de fora aqui dentro. Ou minimamente a tentativa de ter essa representatividade, as pessoas elas buscam um objetivo único. E daí se trabalham muito mais engajados, com brilho no olhar. Enfim, eu sou um apaixonado por esse assunto. E Não, acho e é que... um assunto fantástico, porque gente é o que move. Em termos de resultado, vocês fecharam o ano globalmente perto de 40 bilhões em receitas e em torno quase 140 mil funcionários globalmente, eu posso usar um isso. número assim, né? Próximo a 40 bi, 140 no mundo. O resultado brasileiro foi em linha com o que vocês imaginavam? Totalmente. Muito positivo. Tá. O meu resultado ele é 100% global, né? Então a gente não tem o corte Brasil, Sim. mas o Brasil a gente tem tido, como eu falei, a gente superou o momento, assim, no sentido da pandemia. E na linha muito do que eu te falei, né, de construir novas oportunidades para os nossos clientes, tentar ajudar os clientes no que fosse possível, criar modelos e formas com que a gente pudesse estar entregando para o cliente, para a sociedade, coisas que podiam são benéficas para o momento. Então, a gente tem vivido bons momentos aqui com soluções que têm entregue muita coisa legal para os nossos clientes. Você está fazendo 3 anos à frente, né, na liderança da operação brasileira. Estou. Rápido. O que você gostaria que, se alguém chegasse daqui a 1 minuto para um funcionário, qualquer departamento teu, e falasse, pô, o Galvão lá na Oracle, ele é conhecido por reticências. O que você gostaria que fosse preenchido nesta frase? Pelo que você gostaria de ser conhecido aí? Cara, essa frase é muito interessante, né? Porque tem um pouco a ver com o legado. Né? E o legado não é a gente que diz, é o que vão dizer da gente. Só aprender na vida. Eu acho que a palavra é uma palavra que recentemente eu aprendi o significado. Eu acho que eu sou um grande aliado das pessoas. Aliado. As pessoas podem contar comigo, assim, porque em todos os sentidos, né? Porque é em linha para aquilo que é o correto, que é o certo, os valores de pessoa, de gente, de visão, para tudo que seja, que for em linha com o que o mundo precisa, com o que é o correto, cara, pode contar comigo, porque eu dou espaço, eu quero que as pessoas, né, eu acredito numa empresa de cocriação, co-liderança, que as pessoas tenham voz, não adianta assim, né, o mestre mandou, né, chega e faz, não acho que funciona, as coisas só acontecem quando vem da base, quando as pessoas sentem que podem fazer, e é isso que a gente tenta fazer na Oracle hoje, só para você ter ideia. 3 anos, quando a gente começou toda essa mudança dentro da empresa, eu tinha que puxar, não, vamos fazer isso. Hoje em dia, as comunidades internas se criaram dentro da empresa e toda semana tem eventos, tem comunidades se reunindo, tem algo que é sendo feito que não passa por mim, não passa por RH, nada, é um grupo de pessoas trabalhando a cultura da empresa. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eu espero que, se você perguntar para ele qual que é o papel do Rodrigo aqui, ele vai falar, porque ele é meu aliado. Ele confia em mim. Ele confia em mim. E não é que eu respeito, porque respeitar é pouco perto, porque respeitar é só respeitar. Não, eu preciso estar junto. As pessoas precisam enxergar em mim, eu acho que é isso que eu tento fazer. Mais uma vez, eu não sei se eu estou no mundo, não dá para a gente estar no mundo de Alice, então, né, enfim, um dia eu espero que a gente cada vez esteja no mundo melhor, mas que as pessoas, elas olhem em mim e falam, cara, o cara realmente ele fala, ele faz o que fala, né? Ou seja, ele está comigo, está fazendo. Então, uma palavra boa. Acho legal, boa. E eu gostaria de, já caminhando aqui para o nosso final, eu quero reservar aqui alguns minutos. Essa conversa, por mim, a gente já tinha feito uma prévia, por mim tinha uma próxima ainda, é um prazer. Eu já, vamos fazer, um prazer. A gente pode fazer uma próxima, depois falar um pouco mais de cultura, enfim. Dúvida, falar. E acho que um pouco isso, eu queria entrar um pouco nesse campo. Olhando agora, dentro de um contexto cidadão do mundo, sabe? Um líder numa empresa, mas também a tua família, as tuas relações mais próximas. Em termos de sociedade, o que você vislumbra ao atravessar esta pandemia? Como você acha, algum código tende a mudar? Tem otimismo do que você olha? Como você enxerga este momento?
Cara, pessoa, sua visão é bastante interessante nessa pergunta e vou responder de uma forma muito pessoal, tá? Quando eu digo pessoal, daí agora é na visão de Rodrigo, né? E o Rodrigo como um agente que pode mudar através da posição que eu ocupo, né? Então, através da minha posição, eu acredito que não tem lugar melhor para eu fazer aquilo que eu penso do que o lugar que eu estou, né? Porque o dia que eu sair da posição que eu estou, provavelmente eu não vou conseguir movimentar tantas coisas quanto hoje eu conseguiria movimentar por algo que eu acredito. Então, trazendo por esse lado pessoal, que tem, obviamente, o corporativo vem junto, é assim, eu acho que a gente tem que sair daqui com um olhar mais para o próximo, assim, para as pessoas mesmo, entendeu? Quando eu falo isso, não é, poxa, caridade por si só, não, é você conseguir gerar no outro uma oportunidade, uma forma diferente de fazer, um outro olhar para que as pessoas possam diminuir cada vez mais essa desigualdade, porque no que se a gente se for manter aí o caminho natural das coisas, vai cada vez mais estar desigual as coisas, né? Cada vez não, o mundo, porque quantas pessoas aí estão tendo que perder seus empregos, enfim, isso chateia bastante. Então, como eu consigo preparar a geração para o futuro, né? Como a gente consegue influenciar nesse sentido? Como a gente consegue de alguma forma na posição que a gente está, como, né, se todo mundo aqui tentar ter mais cuidado com as pessoas, né, algo que esse negócio de cuidar mesmo, né, tentar fazer nesse sentido. Então, acho que a sociedade vai ter que mudar muito nesse sentido, né? Uhum. Esse mundo da correria que a gente, apesar do, parece meio contrassenso, né? O mundo, a gente vive uma era digital, né, uma revolução digital que ela é extremamente acelerada e muito, né, que tem um processo de exponencial enorme, né, que o negócio acontece de uma forma muito rápida, muito ágil. Só que, por outro lado, nas questões pessoais, a gente vinha também super nesse negócio, assim, não, vai, vamos, vai, não sei o quê, olha para o umbigo, não sei o que lá, não olha para frente. Eu acho que talvez o que a gente está vivendo, talvez não, com certeza, é um grande slow motion, né, assim, cara, ó, olha para o lado, olha para o outro, vê o que está acontecendo, meu, e aí, mas o que eu vou fazer? O que eu aprendi com isso? Né? Quais são as formas? Então, hoje, na hora que eu, né, uma das coisas que a gente mais trabalhou no final do ano, a gente quer fazer o resultado, porque se a gente fizer o resultado, a gente vai ter as pessoas aqui bem, felizes, né, e olha que interessante, olha o mindset diferente, não é assim, vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou aquilo, eu acho que você começa a ter uma visão, tentar buscar uma visão mais coletiva, né? Estou tentando, pegando o lado lúdico da coisa, mas para isso, começar a ter uma visão mais coletiva, né? Os ganhos são ganhos que, porque sozinho a gente não é nada, entendeu? Não adianta eu ter tudo se as pessoas não, pô, estão a volta não tem. Então, tentar criar novas formas, né? E até fazendo um parênteses, depois desse projeto que a gente fez na contratação de estagiários, uma das coisas que a gente percebeu é assim, mas beleza, mas essas pessoas, muitas delas não têm nem contato com tecnologia. O que a gente pode fazer? Aí a gente começou a criar outros projetos que pudessem, de alguma forma, realimentar com esse. A gente criou um projeto que é certificação de profissionais em tecnologia, que se chama One, Oracle Next Education, tem o GNO One. E ali o que a gente quis fazer é assim, pegar pessoas que não têm condições e eles têm que pagar uma coisa muito pouca, mas muito mais para não haver evasão, porque o curso é um curso que é caro, mas é muito mais nesse sentido, mas que ele possa fazer de forma digital, ter uma certificação em uma solução Oracle, para minimamente, além de poder trabalhar nisso, que a gente já conhece, mas minimamente pegar o gosto pela coisa também. E ali também tem aula de empreendedorismo, ou seja, para as pessoas acreditarem que podem fazer. A gente abriu 3.000 vagas, já tem quase 2.100, 2.200 pessoas estudando, enfim. E a ideia é que as pessoas vão e depois elas possam voltar para o mercado com certificado nas empresas que já têm Oracle, enfim. Então, são ideias. Putz, nasceu, foi rampando, a gente pegou um parceiro assim, assado, foi rampando, pô, um dia essas 3.000, quero que seja 10.000, 15.000, 20.000. Então, para você ter uma grande ideia, você tem que começar, né? E às vezes a gente não se movimenta porque a gente, mas para impactar, eu tenho que impactar 2 milhões. Talvez você não vai conseguir impactar 2 milhões, mas se você impactar 10 mil, 2 mil, 3 mil, já é gente para caramba, porque essas pessoas elas mudam o entorno dela. Exatamente. E, obviamente, que as pessoas têm que estar cada vez mais engajadas a isso. Então, acho que talvez o próximo passo, né? E aí depois tem outros projetos. Vamos fazer uma outra live, talvez eu te conto. Mas o Instituto Proa, vários projetos de trazendo jovens, né? Algumas redes que a gente já tem feito, levando educação de tecnológica para uma juventude gigantesca, para tentar formar, enfim, tem umas coisas legais. É o que alimenta a minha alma, assim. É o meu happy hour, essas coisas eu gosto.
especificamente o Projeto One, que é esse que certifica e também dá uma pegada de empreendedorismo, o processo de cadastramento ele é contínuo. Tá lá, tá lá. A gente começou com 3.000 e tem os requerimentos que a gente coloca, né, pela questão também, obviamente, que a gente busca que as pessoas que não tenham, que não tenham, né, a oportunidade de ter um curso como esse, né, porque a gente está investindo e tem lá no site da Oracle. Depois a gente pode até colocar para o pessoal passar para vocês um pouco do processo de inscrição. E é mais uma ideia. Então, voltando à tua resposta, é assim, cara, a gente tem que se movimentar, não pode estar parado. Tem coisas que vão ser boas, tem coisas que não necessariamente vão, mas a gente tem que tentar fazer por algo que a gente acredita. E esse acreditar, na minha visão, é ter um olhar um pouco mais próximo do mundo, porque diga-se de passagem, Edson, olha que interessante. Quanto mais a gente tiver gente no mercado, o mercado girando, né, pessoas com tecnologia, mais eu, como empresa, vou me beneficiar disso, porque vai ter mais empresa, vai ter mais startup. Então, na minha visão, uma roda que cresce. Então, não é caridade, é necessidade. É bom para o negócio, né? É isso. É bom para a alma e bom para o negócio. É isso. A minha última questão, vou ter uma questão e um pedido. A minha última questão me interessa muito sempre saber o seguinte, especialmente de pessoas que ocupam posições como você, o que você trouxe dos seus pais que você tenta aplicar na tua vida? Como se fosse possível reduzir a um legado. Mas no teu caso, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. O que você acha que do DNA de skills dos seus pais você incorporou como pessoa, como Rodrigo? Mas mais do que isso, eu queria que você respondesse o seguinte: o que os seus filhos vão... Meu pai é isso, eu sou isso. O que você gostaria de impregnar em seus filhos? Essa pergunta é boa, nunca ninguém fez, hein? Olha que já me perguntaram muita coisa, essa ninguém fez. Talvez seja por isso, talvez o que os meus pais me ensinaram, né? Porque minha família inteira é jornalista, né? É um elogio para você. A minha família inteira é jornalista, meu pai, meu irmão, minha esposa, né? E eu acho que eu estava comentando... Media training é diário, assim. Media training diário. E tem um lance, assim, da vocação, né? Eu falei outro dia, acho que eu comentei com você, assim, o jornalista é um cara... É uma vocação, né? A pessoa que quer... E correr atrás por aquilo que brilha o olhar, né? Que faz, né? Que tem nessa... Então, eu acho que que meus pais me trouxeram são as questões dos valores pessoais, de família, de correção, de respeito, uma série de coisas que, para mim, são assim, vitais. Isso não são negociáveis, honestamente, assim, não são negociáveis em todos esses sentidos. Mas me traz uma questão talvez me trouxe um negócio de querer fazer, assim, sabe? Eu tenho dentro de mim, logo cedo me colocaram dentro do esporte, por exemplo, desde muito cedo. Né? O esporte me trouxe muita coisa que eu trago no meu dia a dia hoje, assim, tipo, a resiliência, a positividade, né? O pensamento positivo, o saber perder também, mas querer ganhar. Legal. Mas querer ganhar, saber que a gente tem que treinar para conseguir aquilo que a gente quer, que nem tudo vem da forma fácil, que nada vem na forma fácil, que às vezes que a gente cai aqui, mas a gente aprende para chegar ali. Então, acho que me trouxeram muito dessas questões que me trazem, que me colocam mais no centro, né? Os valores de família, de visão. O que eu espero dos meus filhos? Espero que eles... E é meio interessante, né? Porque a gente, como pai, a gente sempre tenta projetar algo nos filhos, né? Nesse sentido, assim. Eu quero que eles sejam o que eles quiserem ser, no sentido isso, e que usem os exemplos. E que usem os exemplos de muitas coisas que eu possa estar fazendo, enfim, para que eles tenham orgulho, e que eu acho que o orgulho é o exemplo, né? O orgulho, o exemplo arrasta, né? Nesse sentido. Então, um tem 8 e um tem 6. E, cara, e eu faço ele e minha esposa, né? Também, eu faço eles participam muito da minha vida, assim, né? Então, geralmente quando eu faço lives, né? Palestras ao vivo, não sei o quê, e é de fim de semana ou um dia à noite, eu levo, eles vão junto. Então, às vezes você busca aí, você vê na internet. Teve uma que eu fiz uma vez lá no Campus Party, que, eu fiz a palestra com eles andando no palco, falando do nada. Porque é importante, talvez, eles entenderem, assim, o que o pai faz, né, a maneira que faz, mas não no lado de, puxa, quem é meu pai, é isso, não, mas muito mais, assim, dar valor a muitas coisas que a gente tem feito, porque o executivo, tem as máximas, né, o executivo, meu herói, aquela coisa do passado, cara, eu não acho, né?
Não tem, acho que isso já foi por água abaixo, né? O executivo é uma pessoa que é um ser humano igual a todo mundo, né? Um presidente de empresa é um ser humano, tem sentimentos, tem forma de pensar, tem angústias, tem a mesma coisa, né? E eu acho que é essa desmistificação. E o nosso papel é muito mais ser um facilitador, em todos os sentidos, né? Como eu falei, um aliado, alguém que vai fazer. Então, às vezes eu vou numa palestra e falo, papai, o que você está fazendo? Puxa, eu estou tentando falar um pouco do que eu penso. Mas como assim? Não, estou tentando... Então, e eu acho que isso vai ficar na mente deles, assim, espero. Eu tenho que fazê-los vivenciar muito para não ficar aquela situação de, meu pai é aquele que trabalha. Até porque nem trabalho nesse volume de horas tão grande assim, né? Eu tento me regrar, trabalho das 8h30 às 6, 6h30, hoje estou até mais tarde, mas eu acho que é isso. Eu quero que eles olhem para mim e me vejam uma pessoa normal. Eu acho que talvez esse seja a grande ambição. A grande ambição, né? Para a gente, dá para você fazer coisas diferentes, né? Para você não ficar se escondendo através de rótulos e, enfim, não acho que esse é o caminho. Muito bom. Rodrigo, não tenho como agradecer mais, mas eu vou fazer o meu pedido. Como eu soube que você toca muito, você vai ter de dar aí uma palhinha mínima, por favor. Cara, eu vou ter que tocar violão. Encerrar. Isso não estava no script. Eu não sei nem que música que vocês querem que eu toque, cara. Cara, não, aí você é o astro da noite, você decide o repertório. Deixa eu pegar meu violão, peraí. Por favor. Vou fazer aqui, mas, eu tô sem a voz, tá aquecida. Então vou ter que... Peraí. Beleza. Cantar um Legião Urbana, então, pode ser? Porque sempre um sertanejo, eu acho que tá aqui... a gente fez um papo muito cabeça aqui. Vamos cantar uma música mais cabeça também. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Pode estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será nada vai acontecer? Será tudo isso então? Será que vamos conseguir vencer? Eu e você. Genial! Fantástico! Muitíssimo obrigado. Tá cantando aqui, meu filho já achou que acabou, já entrou aqui, ele canta comigo. No próximo eu canto com ele. Eu tinha 6 anos aqui, ele canta agora essa música comigo. E o outro toca bateria. Sensacional. Rodrigo, de coração, não tenho como agradecer mais. Mais uma vez, peço desculpas por ontem, pelo nosso imprevisto, e agradeço demais aí pelas lições, não só de mundo, de negócio, mas lições de vida. Espero que todos tenham gostado e agradeço muito ter participado da nossa live da Dinheiro. Eu que agradeço, agradeço o convite. Desculpa o mico de tocar violão aqui no final, mas já que você pediu, vocês foram tão gentis comigo todo esse tempo aqui, então eu vou fazer. E obrigado por entrar na casa das pessoas e passar um pouquinho do que eu penso. Enfim, espero ter ajudado ou ter dado alguma ideia para alguém. Fico feliz. Sem dúvida. Muito obrigado de verdade. Forte abraço. Abração, até mais.